Ele quer exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de força, de amor e de moderação, de equilíbrio, de santidade. A amiga da Ave Maria, ela vem aqui, ela pode até ler para mim, a senhora aqui, ó. A Bíblia da senhora é a Ave Maria, não é? E aonde a minha diz, espírito de covardia, você que está com a Bíblia da Maria, está aí com espírito de timidez. Deus não te deu o espírito de covardia na timidez e nem de timidez, o próprio escrito na sua Bíblia, que é a Ave Maria. Conversando aqui, ouvimos a minha história. Eu falei que morei 15 anos da minha vida em São Paulo. Mas 14 anos da minha vida, eu morei em Minas Gerais. E eu repito muito isso porque é a minha história. E eu falei, Deus começou a usar tudo que acontece comigo para falar disso. E eu tive a graça de nascer na roça. E até os meus 12 anos morar na roça. E até os meus 12 anos eu tinha medo de gente. Pegava gente da minha casa. Oi, parabéns para você. Pegava gente da minha casa e eu me escondia. Me escondia embaixo da cama, me fechava no quarto. Me escondia porque eu tinha medo de gente. Eu não falava. Por volta de 11 para 12 anos, eu comecei a ter trauma da minha voz, porque ela já era assim grave. E as crianças da minha idade falavam da minha voz. Olha como ele fala! Ele fala grosso! E eu comecei a ter trauma, eu comecei a não falar mais, então eu vou passar a minha voz para ela agora. Pequenininho com 12 anos, mas bem feio. Então, brincadeira, era por isso. Aí, eu comecei, voltando aqui, eu comecei a ter trauma da minha voz também. Quando eu cheguei em São Paulo com 15 anos, eu já tinha vergonha da minha voz, tinha medo de gente, e tinha vergonha do outro lado, que falava mais também, eu sei, e mais outra coisa que tinha. E em São Paulo eu estava totalmente igual, mas ainda, né? E eu fiquei calado, não falava. Aí eu fui aprendendo outros idiomas, pelo Paulinho. Depois eu comecei a aprender a falar, então, tá ligado? Porque agora parei. Aí foi. Mas por que eu estou dizendo que eu primeiro até com isso? É porque uma vez eu comecei a seguir Jesus, uma vez eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, eu entendi, aquela palavra para mim, que Deus não me deu o Espírito de timidez. As roubaria das pessoas, as brincadeiras com o almoço, as brincadeiras com a minha voz, a minha história de pobreza lá na roça de Minas Gerais, me disse que eu era tímido, que eu não podia falar. Mas a palavra de Deus me disse que eu tomei posse a assumir. Que Deus não me deu um espírito de timidez. E quando eu recebi o Espírito Santo, alguém pôs a mão na minha cabeça, eu entendi. Daí eu comecei a falar com Deus. Aí ninguém mais me segurou. E aí começou isso que eu te contei. E graças a Deus eu comecei a cantar, falava mesmo sem saber. Eu comecei a querer pregar, eu comecei a querer evangelizar os pais. Eu comecei a querer, é errado, né? Mas eu comecei a querer falar de Deus. Isso começou a me mover. Isso começou a me levar à frente. E querer ter mais de Deus. E eu quero falar disso para você hoje. Essa palavra está mexendo também com você. Deus não deu para você o espírito de covardia e de timidez. Você precisa começar a ser usado para falar de Deus também. Você precisa começar a ser ouvido para falar de Deus também. Porque não vale a pena. Não é para isso que esse grupo de geração existe, nem a transformação existe. A transformação existe para sermos evangelizados, né, da escrita dos nossos documentos, e sermos evangelizados, evangelizar, para que você também seja evangelizado e evangelize. Essa palavra de Deus está nos exortando. O contexto dessa palavra de Deus é onde Paulo falava para Timóteo. E Paulo exortava Timóteo, pregava e insistia com Timóteo, porque essa palavra Paulo escreveu no fim de sua vida. Paulo pensava para morrer quando escreveu essa carta a Timóteo.